Olá, irmãos, boa noite. Uma alegria poder regressar a este momento e poder adentrar os lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia, não somente com o nosso momento de oração, mas também, e muito especialmente, com o nosso momento de informação e estudo da Palavra de Deus. Que bom podermos parar as nossas atividades ao meio da semana para esse instante, esse contato com os irmãos. Eu gostaria muito da atenção dos irmãos para alguns pequenos avisos, algumas lembranças necessárias. Inicialmente, irmãos, nós começamos no domingo passado a nossa campanha por missões mundiais. Os irmãos estejam atentos, estamos já em nossas programações divulgando a divisa e o tema para este ano da campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Esse é o nosso tema, não é? E a divisa está em 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu poder de covardia, mas de temor, fortaleza, amor e moderação. Que os irmãos possam estar sintonizados com a programação de nossa igreja e acompanhando com atenção a campanha que foi elaborada, estará sendo executada pela irmã Ângela, a nossa missionária. Os irmãos, por favor, se interessem pelas transmissões, porque haverá muita informação, alguns vídeos da própria convenção para a promoção do trabalho batista no mundo. Continue, portanto, irmãos, orando pelos nossos missionários e, em consequência, pelos irmãos que estão nos bastidores, segurando as cordas para aqueles que estão lá na frente. Os irmãos que trabalham nos escritórios da nossa junta, os irmãos que estão dando apoio para que nada falte aos nossos missionários que estão lá na linha de frente. Ore, portanto, por toda a equipe que trabalha na retaguarda e, em especial, por aqueles irmãos que estão lá na linha de frente, no combate nesta guerra santa, guerra de retirar das garras de Satanás almas que vivam eternamente felizes na presença de Deus. Orem também, irmãos, pelo nosso país. Nós estamos vivendo um momento de expectativa, de ansiedade e, nesse momento, inclusive, de vacinação em toda a nossa pátria. Orem por aqueles que estão a serviço da ciência, ore por aqueles que estão a serviço da medicina, da saúde popular, da saúde das pessoas em nossa pátria, para que essa campanha de vacinação possa surtir efeito e nós possamos, irmãos, de alguma maneira, eu não sei se voltaremos àquele antigo modelo, mas de alguma maneira voltemos a uma certa normalidade e espero que essa normalidade não implique em grandes mudanças em nosso trabalho cristão, que as nossas igrejas possam voltar a abrir as suas portas plenamente e possamos cultuar a Deus livremente. Esse é o nosso anseio, o desejo do coração do seu pastor. Ore, portanto, pela nossa pátria, pelo presidente, pelo governador do estado, pelo nosso prefeito, por aquelas pessoas que estão envolvidas no comando de nossa nação, independente de cor partidária, de mente, que se o coração dessa pessoa estiver nas mãos do Senhor, nós sabemos que as coisas correrão bem. O texto sagrado diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oremos e trabalhemos para que a nossa pátria seja realmente uma pátria pertencente às hostes celestiais, pertença ao Senhor.
Oremos, irmãos, pelos enlutados. Nós temos muita gente chorosa nesse instante por queridos que partiram. Independente de citarmos nome, você conhece, todos nós temos pessoas ao nosso redor, parentes, vizinhos, amigos, que estão sofrendo a dor por ter algum ente querido partido para a eternidade, vitimado pelo Covid ou não, por outra enfermidade ou acidente. Oremos pelos enlutados. Oremos também, irmãos, por aqueles que estão nos leitos de hospital. Temos muita gente hospitalizada, as UTIs estão quase repletas em várias cidades do Brasil, especialmente das capitais. Oremos, irmãos, esta é uma luta contra as hostes de trevas. Nós estamos lutando contra as trevas, né? Contra o inimigo de nossas almas. E eu, a propósito, pergunto a você, você tem anunciado Jesus para os seus amigos, para os seus conhecidos? Eu estava pensando ontem, quantas desses milhões que partiram, né? Centenas de milhares de pessoas que partiram para a eternidade, quantos estavam seguros da salvação? Quantos foram para a presença do Senhor e estão vivendo agora as bênçãos de terem recebido a promessa de salvação eterna? Quantos? Lembre-se que se alguém partiu daqui sem Jesus como Salvador, partiu para a condenação eterna. Oremos, irmãos, em especial por nossas igrejas, para que elas continuem cumprindo com a sua obrigação de igreja. Nós oramos e logo a seguir passo para os avisos rotineiros. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro ao meio da semana. Pai, quanta alegria podermos adentrar os lares, falar das coisas relacionadas ao teu reino, compartilhar, ó Pai, o conhecimento da tua palavra com tantos queridos. Motive, ó Pai, o coração dos teus filhos que me ouvem nesta hora, através desse canal, para que eles possam divulgar, ó Pai, o nosso trabalho, falando com outras pessoas, com amigos, com conhecidos, com parentes, com irmãos da igreja que estão desavisados, ó Pai, do que está acontecendo. Que a tua palavra, ó Pai, possa continuar sendo disseminada, espalhada. Pai querido, nós queremos nesse instante interceder em favor da Junta de Missões Mundiais, seu presidente, o coordenador, ó Pai, da Junta, todos os funcionários da Junta. Abençoe os teus filhos, abençoe em especial, ó Pai, os teus filhos que estão lá na linha de frente. Eles estão lá porque nós, batistas brasileiros, os enviamos. Eles foram confiantes, ó Pai, de que nós estaríamos fazendo a nossa parte. Motive, portanto, o coração dos batistas brasileiros para estarem contribuindo nesta campanha e a junta possa alcançar o alvo que tem proposto. Abençoa a tua igreja aqui, a primeira da freguesia, a não apenas alcançar o alvo, mas ultrapassá-lo. Nós suplicamos, ó Pai, pelo Brasil, pelas autoridades, pelos políticos, pelos cientistas brasileiros, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas equipes de saúde, por todos aqueles que estão envolvidos nessa grande batalha para restaurar a saúde do povo brasileiro. Também, ó Pai, pedimos a tua ajuda, Senhor, especialmente aos teus filhos que estão aí na fila, na expectativa de uma UTI. Em especial os teus filhos, ó Pai, aqueles que estão ansiosos, com parentes ali. Dê alívio, dê segurança, confiança neles, de que o Senhor tem tudo sob controle. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já para iniciarmos o nosso estudo, quero apenas lembrar aos irmãos o nosso culto presencial. Você que ainda não veio à sua igreja esse ano, ou durante esses 14 meses, faça um esforço, venha, esteja conosco. Nós estamos recebendo os irmãos todos os domingos às 10h30, chega um pouquinho antes,
porque ali um protocolo a ser cumprido. Também faça a sua inscrição. Há alguns irmãos que estão reclamando da questão da inscrição. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser obedientes às autoridades. E é isso que estamos fazendo. Eu gostaria muito de abrir o templo e permitir todo mundo assistir o culto com o templo cheio. Claro, vocês sabem disso. Mas estamos observando cuidadosamente, com todo carinho, com todo respeito, a orientação do protocolo. Então você deve fazer a sua inscrição, inscrevendo-se deve vir. Se não vir, você deve avisar com antecedência: olha, eu me inscrevi, mas não vou. Então nós teremos espaço para outro. E nós estamos aqui controlando. Você precisa vir, a sua temperatura será medida, haverá todo aquele protocolo de segurança. Estamos sentando distanciados uns dos outros, permitimos sentar próximo apenas familiares. Mas venha, irmãos, venha. Nós gostaríamos muito de estar revendo os irmãos. Estou com saudade de alguns rostos, né, que tenho às vezes encontrado aí pela rua. Mas eu quero vê-los aqui no santuário, cantando conosco, louvando a Deus conosco, estudando a sua palavra conosco. Venha, irmãos. Mas se você não puder vir, tudo bem, acompanhe de casa, separe o tempo para o estudo da palavra, para ouvir a mensagem, para participar do culto mesmo de casa, todo domingo às 10h30, até o meio-dia. Também às 18 horas, 19 horas. Às 19 horas nós temos a transmissão do culto da noite, pelo YouTube, canal do YouTube. Você deve acessar lá na PIB Freguesia, vai aparecer lá em cima, né, a oportunidade de clicar PIB Freguesia e o culto entrará automaticamente. Na quarta-feira, irmãos, aqui estamos hoje, nós estamos com os nossos estudos doutrinários. O pastor está trazendo uma série de estudos e estamos encerrando hoje a questão dos anjos e dos anjos do mal, estamos encerrando hoje. Sábado, irmãos, nós temos pela manhã às 9 horas a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Doutrinária. A irmã Ana Cláudia está trazendo um estudo muito bom sobre Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Participe conosco, sintonize no canal YouTube às 9 horas da manhã, todo sábado. Também EBD dos jovens no domingo às 17 horas, assim como o culto das crianças, o culto infantil, o Ministério Infantil, todo domingo às 17 horas. Espero que você tenha anotado e que você possa participar desses trabalhos. Lembro também, irmãos, que as Déboras estão se reunindo presencialmente toda quarta-feira, às 16 horas. Então venha, você que gostava do grupo das Déboras, esteja aqui para orar com as irmãs. E uma novidade, voltamos a ter na terça-feira, a partir das 20 horas, de 20 a 21 horas, a reunião dos guerreiros de oração. Irmãos que vêm para estar orando por si, orando pelos parentes, orando por amigos, orando pelas necessidades de nossa igreja, do pastor, da nossa denominação e do Brasil. Passemos agora, queridos, ao nosso estudo. É o último capítulo do nosso estudo sobre os anjos. E o título de hoje, Satanás, Derrotas e Juízo Final. Satanás, derrotas e juízo final. Leio, queridos, em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 3 e de 7 a 10. E vi descer do céu um anjo que prendeu a serpente, Satanás, o diabo, e o encerrou no abismo para não mais enganar as nações. Mas importa que, após 1000 anos, ele volte a enganar os povos por um período de tempo, e ele o fará pelos 4 cantos da terra.
Mas descerá fogo do céu, e o diabo enganador dos povos será lançado no lago de fogo, onde estarão a besta e o falso profeta, e serão castigados em tormento pela eternidade sem fim. Esse é o texto, meus queridos, que fala sobre o estado final, a situação final de Satanás. Nós falamos na semana passada, se você não acompanhou, volte no estudo da semana passada, porque tratamos ali dos anjos caídos, daquela situação ali de Satanás, a origem do mal, e comentamos ali. Hoje estamos na parte final, falando sobre o que acontecerá com ele e com todos que o acompanham. Quando Satanás teve que ser afastado do convívio com os anjos celestes e derrotado e envergonhado diante dos anjos que o acompanhou na frustrada rebelião, foi expulso para os espaços siderais, ele passou a alimentar em seu intelecto mesquinho e corrupto um ardente desejo de vingança contra Deus, o nosso Criador. Daí, então, toda essa situação de dificuldade, de pecado, de mal. Tudo começou lá, né, no coração de Lúcifer, que quis se engrandecer, como já expliquei na semana passada, quis ocupar uma posição que não lhe era permitido ocupar, e então, pelo seu pecado, foi expulso das mansões celestiais. Na criação do universo, irmãos, e no mundo, na criação do universo e no universo, a Terra, Deus, em seu soberano plano criador, criou o homem, à sua imagem e semelhança, e concedeu ao homem uma companheira para compartilhar da sua vida física, da sua vida emocional e espiritual. E Deus abençoou o casal para que procriassem outros seres humanos à imagem e semelhança do Criador e enchessem a terra. Satanás, então, concebeu investir contra o ser humano. Disse há pouco que o coração dele estava repleto de amargura, né? Repleto de ódio, de desejo de vingança, né? E como ele não podia se vingar na pessoa santíssima de Deus, como ele não podia atingir os seres espirituais que servem a Deus, ele então resolveu investir contra o homem. Satanás então concebeu investir contra o ser humano, obra-prima, coroa da criação, a quem Deus conceder o domínio sobre o planeta e usurpar-lhe o domínio, porque Deus havia dado para o homem o domínio sobre o planeta Terra. E ele então tenta usurpar do homem o domínio e quebrar a harmonia espiritual existente entre Deus e a humanidade. Engodados pelas mentiras de Satanás, o homem e a mulher, Adão e Eva, caíram no pecado, desobedeceram, entraram numa situação de rebeldia contra Deus e erraram. Vocês podem ler essa informação lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Com a queda do homem, Satanás usurpou-lhe o domínio sobre a terra. O homem passou, então, de dominador a um ser dominado, e Satanás começou a sarandar com o coração dele, com a alma dele, com a mente dele. Mas o poder de domínio foi concedido ao homem, sobre a terra foi concedido ao homem. E o homem recebeu essa concessão de poder para poder preservar, cuidar da vida, cuidar dos bens da natureza, cuidar da natureza criada. Imediatamente após a queda no pecado,
Deus procurou o homem para ajuizá-lo. Estamos fazendo aí um retrospecto sobre a queda do homem, que já preguei sobre isso, já conversamos sobre isso. Vou ler Gênesis capítulo 3, os versículos 6 a 24, que narram exatamente essa situação. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, uma árvore agradável aos olhos, árvore desejada ou desejável para dar-lhe entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ouviram então a voz do Senhor Deus ao entardecer, ao final do dia, chamando-os no jardim, e eles se esconderam. Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor Deus por entre as folhas do jardim. E chamou Deus o homem, perguntando-lhe: onde estás? Adão, onde estás? Ao que Adão respondeu: Senhor, ouvi tua voz a chamar-me no jardim e me escondi. Perguntou-lhe o Senhor: comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? Disse Adão: Senhor, a mulher que me deste, a minha companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? Ao que ela retrocou: Senhor, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Então disse o Senhor à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás entre todos os animais e bestas, sobre o teu ventre te arrastarás, andarás no pó, comerás pó todos os dias da tua vida. E haverá inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse o Senhor à mulher: com dor conceberás, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele terá domínio sobre você. A Adão, o Senhor disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te proibi dela não comer, maldita é a terra por tua causa. Com dor e sacrifício tirarás dela o alimento para a tua vida. Ela produzirá espinhos e cardos, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque fostes tirado dela, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Diz o texto que o Senhor fez túnicas para Adão e para sua mulher, túnicas com peles de animal, e os vestiu. E disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, ele conhece o bem e o mal. Ora, para que ele não estenda a mão e coma também da árvore da vida e viva eternamente nesse estado lamentável de pecado, lancemo-lo fora do jardim para que lavre a terra de onde fora tomado. Com o homem fora do jardim do Éden, o Senhor pôs querubins apostos ao redor do jardim, como uma espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida. Irmãos, o texto que acabei de descrever, na verdade, foi o primeiro juízo acontecido no planeta. Deus pessoalmente ajuizou aquele comportamento da humanidade, constituída na época só de duas pessoas, Adão e Eva, e também foi enfático na punição contra Satanás, que nós estaremos vendo no capítulo de hoje. O que podemos observar é que o juízo acontecido no Jardim do Éden foi um juízo punitivo e redentivo.
Punitivo porque todo homem, punitivo porque o homem e a mulher ficaram sabendo naquela situação, naquele dia, das consequências advindas em decorrência do mal praticado pela desobediência à palavra de Deus o Criador. Palavra que havia estabelecido o mandamento para não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto está aí, Gênesis 2, 9, 16, 17 e Gênesis 3, 6. Abro um parênteses aqui, irmãos, para lembrar aos irmãos algo que todos já sabem. Que, meus irmãos, todo comportamento errado, todo pecado, todo erro cometido tem a sua consequência, mesmo para os crentes. Punitivo também porque a serpente, animal utilizado como instrumento de Satanás para levar Adão e Eva ao pecado, à desobediência, ela foi condenada como consequência a rastejar-se e a comer do pó da terra. Gênesis 3, 14. Também a serpente, o animal, não ficou sem ser punido. Ela que foi usada como instrumento para derrubar o homem. Punitivo também porque ficou divinamente decretado, naquela ocasião, que Satanás seria derrotado por um descendente da mulher, um ser humano tal como Adão. Alguém que, na condição humana, não se renderia às tentações diabólicas. Alguém que venceria a morte, pena máxima do pecado, e seria redentor de todo aquele que nele cresce. Gênesis 3,15, e vocês podem ver também a questão, o texto de 1 Coríntios 15, 20, 21 e 22, que fala aí sobre essa situação. Também redentivo, aquele julgamento foi, porque conforme a promessa profética da semente da mulher, nasceu aquele que pisou a cabeça da serpente, venceu a Satanás em todas as áreas que foi tentado. E depois de ser Satanás traído, depois de ter Satanás traído, usando um dos seus discípulos, o Senhor conquistou o direito de ser o Redentor, nosso remidor, pois sendo santo, não tendo pecado, morreu pelos pecadores, podendo, portanto, conceder ao homem sob o domínio do pecado que deseja ser salvo da condenação, livramento do pecado e da salvação. Então, lá no Éden, Gênesis 3,15, naquela promessa feita à mulher, ficou estabelecido ali já o plano de salvação através de Jesus. Este que nasceria da mulher, da semente da mulher, Jesus. E havia promessa profética de que Jesus venceria Satanás. Na situação, Jesus veria, e na situação de filho do homem, isto é, um ser humano, ele venceria. E os textos sagrados falam sobre Jesus como o segundo Adão, tentando mostrar que, tal como o primeiro Adão no Éden era santo, Jesus santo era, e venceu Satanás na condição de homem. O juízo de Deus decretado com a sentença inapelável contra Satanás, personificado corporeamente na serpente no dia da queda do homem no Éden, só teria sua execução com o nascimento de Jesus, com a encarnação do Verbo de Deus, o Filho do Altíssimo. E aí vocês encontram lá em João, né, no Evangelho de João, a informação, né, sobre Jesus, o Verbo,
estando entre nós, vivendo entre nós, habitando entre nós. Vou ler aqui o texto, João 1 e 1,14. No princípio era o Verbo, até lá no Éden estava o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aí esse texto de João fala sobre a presença do Senhor Jesus vindo para ser aquele que venceria Satanás em todas as instâncias. Foi na plenitude dos tempos, quando aconteceu o nascimento, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que se estabeleceu em definitivo a derrota de Satanás, anunciada, decretada no juízo acontecido no Jardim do Éden, Gênesis 3,15. Destaco agora, irmãos, também a derrota de Satanás no Calvário. Para entender a derrota de Satanás, meus irmãos, é preciso conhecer os textos que determinam o que acontecerá com Satanás e com os demônios e com aqueles que servem aos seus propósitos nefastos e satânicos. No Éden, Gênesis 3,15, ficou decretado que no devido tempo nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente, isto é, venceria com rigor a Satanás. Isso aconteceu, como já disse, na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo veio tornar-se o Salvador de todo aquele que nele crê e o recebe como Redentor e Senhor, confirmando o juízo proferido contra Satanás no Éden com a promessa de redenção para o homem. A vitória de Jesus Cristo sobre Satanás no Calvário pode ser destacada em 3 etapas. A primeira etapa se deu com a promessa de redenção através da semente da mulher. Nela, ou dela, nasceria um que pisaria, venceria a serpente do mal, venceria o mal, vencendo Satanás. A segunda etapa aconteceu na manifestação de Jesus, o Verbo divino, quando se fez carne, quando veio e habitou entre nós, isto é, quando Jesus, pelo Espírito Santo, foi formado fisicamente no ventre de Maria e em seu ministério terrestre culminou a obra de redenção do homem com a sua morte na cruz do Calvário. A terceira e última parte dessa derrota de Satanás aqui ocorrerá em definitivo. E de modo definitivo e eterno, com Satanás e seus anjos, seus demônios, lançados no lago de fogo em tormento eterno. Textos de Apocalipse 20:10 e Mateus 25:41. Irmãos, a derrota de Satanás e o juízo final. Estes são eventos escatológicos, proféticos, aguardados pela Igreja do Senhor. O arrebatamento dos salvos, fiéis, a Igreja de Cristo. A grande tribulação com a manifestação física do anticristo, o homem iníquo. A grande e majestosa volta triunfal de Jesus à terra, acompanhado por miríades de anjos, a igreja, os homens e mulheres arrebatados. Textos que vocês conhecem bem, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 a 31. São acontecimentos bem comentados, né, por nós, são fatos escatológicos que a gente tem sempre repassado. Mas eu quero arrumar essas informações para que vocês possam ter uma linha dos acontecimentos e eu foco aí então
na situação do juízo e da derrota final de Satanás e do juízo final. Depois do arrebatamento da igreja de Jesus, Satanás formará sua tríade satânica constituída por ele mesmo, pelo anticristo, um homem poderoso que assumirá o controle das nações, e o falso profeta, um homem também, líder de religião, que desempenhará importantíssimo papel no cenário político mundial e também os acontecimentos climáticos catastróficos no planeta. Essa tríade satânica promoverá perseguição ao povo de Deus, os israelitas crentes, os cristãos deixados para trás no dia do arrebatamento da igreja. Naquele período de tempo, que será de aproximadamente 7 anos, e aí, lembrando de Daniel, né, será a 70ª semana profetizada por Daniel, naquele período haverá mortandade em Israel, carnificina em todos os países do mundo, na perseguição aos crentes que estarão aguardando a segunda volta de Jesus. Será um período de horror, de terror, de muita tribulação para o povo de Deus que se encontrar na terra naqueles dias. Eventos escatológicos estarão acontecendo como juízo na natureza, catástrofes acontecendo com os elementos naturais, aterrorizando a multidão. No auge desses eventos escatológicos, irmãos, haverá a manifestação divina, com Cristo intervindo nos acontecimentos escatológicos, intervindo nos acontecimentos políticos mundiais, retornando majestosamente ao planeta e sendo visto por todos os olhos humanos. Ante a gloriosa visão da volta de Jesus Cristo, os homens ímpios, os perseguidores dos crentes e israelitas convertidos a Cristo, cairão mortos, como que fulminados. Eles serão fulminados pela soberana e poderosa palavra do Senhor. E em todo o planeta, as aves de rapina serão convidadas a se fartarem de suas carnes num mutirão de limpeza do planeta, enquanto o Senhor Jesus Cristo instala o seu reino de 1000 anos, período milenar, dando fim aos eventos escatológicos referentes à grande tribulação e juízo das nações, registro de Mateus, do Apocalipse capítulo 19, versículo 21. Depois da vinda do Senhor, acontecerá um milênio. E durante o milênio de Jesus na terra, Satanás será afastado para os espaços abismais sideral, fora do planeta Terra, pois não haverá na Terra homens para ele satanicamente manipular. Os homens e mulheres que aqui estiverem serão fiéis e sinceros servos de Deus, do Deus Altíssimo, e todos submissos ao governo teocrático milenar de Cristo. Ao final de 1000 anos, ao final do milênio, no entanto, diz a Bíblia, Satanás voltará a encontrar corações propensos a serem tentados. E ele voltará dos espaços abismais para tentar mentes e corações em todas as nações da terra. Entretanto, diz o texto, descerá fogo do céu e destruirá aqueles que se corromperem. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. E assim, pela última vez, lá depois do milênio, Satanás será definitivamente derrotado e lançado no lago de fogo com a besta, o falso profeta e todos os homens e mulheres cujo nome não estiver escrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo 10 e versículo 15. Após o período milenar, seguir-se-á o juízo final, juízo do trono branco, diante do qual
todo homem e toda mulher, ímpio ou não, vivos e ressuscitados, haveremos de comparecer. Todos seremos julgados, porém de modos distintos. Haverá uma distinção entre perdidos e salvos, pelas coisas que estarão escritas nos livros segundo seus feitos. Vou repetir, todos seremos julgados, irmãos, salvos e não salvos, perdidos eternos e não perdidos. Mas os livros serão abertos para que possa ser trazido à nossa mente os nossos feitos, os nossos atos. E aí eu pergunto a você, irmão, você que é salvo, o que é que está sendo escrito nos livros a seu respeito? Diz o texto sagrado que até o que falamos é registrado. O verso 15 deixa claro, irmãos, lá do capítulo 20 de Apocalipse. O verso 15 deixa claro que aquele cujo nome não constar no livro da vida serão lançados fisicamente vivos no tormento eterno, denominado por Jesus como lago de fogo, inferno, onde estarão também a besta, o falso profeta, o próprio Satanás e os seus demoníacos anjos. Confira os textos, está lá na Bíblia. Mateus 5:46, Apocalipse 21, 7 e 8. Satanás e seus anjos estarão para sempre juntos, e com ele os homens e as mulheres que optarem por não obedecer aos preceitos do Criador e quiserem se submeter à criatura satânica. Tem opção. No próximo domingo de manhã eu estarei falando sobre Caim e Abel, mostrando a bifurcação que aconteceu na história da humanidade a partir daqueles dois. E Caim, eu falo no próximo domingo, optou pelo caminho torto, por um desvio. Deus deu todas as chances a ele, deu todas as oportunidades a ele. Mesmo depois que ele matou o irmão, Deus ainda foi a ele, mas ele, coração duro. E aí, por isso que eu estou perguntando a você, irmão, irmã, o que está sendo escrito nos livros que estão com o Senhor a respeito da sua vida? A minha história está sendo escrita, a sua história está sendo escrita. Jesus disse que o fogo eterno, meu querido, minha querida, foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para mim, não foi para você. Não foi preparado para os homens. Meu querido, minha querida, há um plano de salvação para os homens que desejam, os homens que querem. Lá no nosso futuro está o trono branco, onde todos nós estaremos presentes, para responder diante do Senhor pelo que temos feito. Eu espero que seu nome esteja no livro da vida, para que você possa receber do Senhor aquela palavra de boas-vindas. Vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas haverá aqueles que ouvirão: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Eu espero que o estudo que fizemos possa ter abençoado você e que você tenha acompanhado, né, desde o primeiro capítulo em que estivemos tratando sobre os seres espirituais. Na próxima quarta-feira estaremos de volta para uma outra motivação de estudo para os quais eu os convido a estarem atentos. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste encontro, a oportunidade, Pai, de compartilharmos a Tua palavra
e as coisas relacionadas aos teus propósitos. E, de certa forma, Pai, trazer à nossa mente, à nossa lembrança, as tuas promessas com o nosso futuro. Abençoa-nos como igreja. Dá-nos a palavra, Pai, para tirarmos das garras de Satanás aqueles que ele está escravizando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.